Olá, eu sou Fabiana Freitas e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tema que para mim faz muita diferença na parte de processos. A gente fala muito de cliente, né? E o BPM, ele traz o cliente como o centro. Não só o BPM, mas uma das grandes evoluções do BPM em relação às práticas de gestão é focar no cliente, colocar ele no centro. E aí vem aquela pergunta que muitos me fazem: qual a diferença do foco no cliente e o foco do cliente? Bora falar um pouquinho sobre isso? Bem, essa semana eu ouvindo uma live de alguém que eu gosto muito e acompanho, eu gosto da forma como ele aborda a prática de transformação por processos, do BPM, Gart Capot, vocês vão me ouvir falar muito dele, porque ele para mim é uma referência. E ele trouxe dentro de umas discussões sobre ele trazendo umas melhorias para dentro de projetos de processos, de transformação de processos, a gente acabou comentando sobre a diferença entre trabalhar com foco no cliente e o foco do cliente. Na prática, existe uma discussão entre se é o melhor, qual é o melhor e qual é a melhor forma. Então, vamos entender um pouco a diferença? A diferença que a gente tem o foco, quando a gente fala de foco no cliente, é o que sempre se viu aplicado, né, durante muito tempo. É aquela coisa onde a gente tem uma visão de dentro da empresa para fora. Qual é o objetivo quando a gente diz isso? Pensando no cliente, existe estudo mercadológico, existe perfil do cliente, uma análise do mercado, uma análise de quais são as necessidades e qual é o mercado que pode ser atendido, né, com um determinado produto ou serviço. Porém, isso é perfeito para a estratégia da empresa. Isso é perfeito porque assim a empresa decide o que vai fazer, né, baseado. E aí a partir disso faz os estudos, vem, ou ela sabe o que ela quer e ela faz esse estudo. E aí muitos colocam que é o que a gente chama de inside out, né? Ou seja, é de dentro para fora. Isso é uma perspectiva de dentro para fora. Então, essa é a visão no cliente. Ela sai, é uma visão que não deixa de ter a visão do cliente, ninguém está dizendo que não acontecia. E isso é uma prática que sempre ocorreu por muito tempo, né? Porém, quando chegou nos anos 80, assim, e cada vez mais forte isso veio acontecendo, a gente começou a ver uma globalização. Então era comum as empresas decidirem que eu vou literalmente, hoje eu defini e vamos, por exemplo, eu vou criar este batom. Este batom eu vou colocar no mercado, eu tenho um estudo mercadológico de que as pessoas gostam desse tipo, tal, e eu quero botar no mercado esse tipo de produto. Só que esse tipo de produto, ele não tinha tanta concorrência como com a globalização aconteceu. Hoje nós conseguimos comprar um batom da China, dos Estados Unidos, um batom, né, do Japão, do Canadá e daqui. Então a gente começou a se perceber que o olhar para o cliente não podia ser mais eu tenho na mão o mercado. Então o mercado começa a demandar muito mais, o mercado começou a ser, o cliente passou a ser mais empoderado. E aí veio a visão do cliente, né? A gente tem aí a visão do cliente. Eu fico, às vezes quando eu tô falando aqui, eu tô meditando, tá trocando, mas é a visão do cliente. É aquela visão onde o olhar a gente começa a perceber mais qual é a necessidade real do cliente, qual é o sentimento do cliente, qual é a experiência que o cliente quer ter para oferecer a ele. Isso busca uma fidelização, né? A gente começa a perceber aquilo que o cliente realmente deseja, você vai gerar algo para ele que vai tocar nele e aí sim, provavelmente você começa a ter uma fidelização. Isso não quer dizer eterno, isso você tem que garantir outros pontos, mas você começa a oferecer a experiência para o cliente, porque você começa a pensar naquilo de fora para dentro.
O seu olhar começa, sabe aquela coisa da empatia? Se colocar no lugar do cliente para criar ou atender as necessidades dele. Pensar de forma mais sentimental e não só apenas no estudo mercadológico. Essa faz a diferença. Por quê? Porque as empresas começaram a perceber que ela só podia oferecer um diferencial para poder, que ela tinha que oferecer o que você deseja, aquilo que você pensa. Às vezes, a gente está ali criando algo assim muito complicado e não atende ao valor que realmente o cliente está querendo chegar, ser atendido. Então, a grande diferença está exatamente entre pensar de dentro para fora ou perceber o que de fora para dentro precisa fazer para a empresa. E aí chegamos a um ponto que eu acho super importante. Precisa se escolher qual é a melhor e qual é a forma correta? Não sei, mas eu te diria que assim, por muito tempo, depois eu analisando, não que eu achasse que tinha que escolher a melhor, às vezes a gente quando tá dando treinamento e traz a visão, que tem que ser a visão do cliente, que é aquela visão que é uma visão de não esquecer que ele tá na frente, às vezes a gente coloca como se essa fosse hoje a melhor forma. Mas eu considero, e aí é uma visão minha depois de discutir esses debates, onde eu acho que não existe uma única opção. Vocês concordam que a empresa ela tem a expertise, né? Ela sabe como lhe atender e o cliente sabe qual valor deseja. Por que não, né? Somar? Por que não trazer isso de uma forma que um agrega o outro? Então não deixar pensar no estudo mercadológico que ele continua existindo, no olhar que tem que ter ainda de dentro para fora, mas em vez de eu ter um olhar só de dentro para fora criando aquilo que eu desejo, eu vou ter um olhar, eu vou juntar isso. Ou, que também é super sensato, como tudo, né, nessa área de gestão, qual é o melhor momento e qual é aquilo, como, de que forma melhor vai precisar ser aplicado. Então, se você já tem algo em mãos, já tem um produto em mãos, que você já tem esse estudo mercadológico, analise qual valor você vai entregar. E aí você tem as duas formas, né? E aí o olhar vem de, no momento certo, conseguir usar qual é a fórmula que você deseja ou unir as duas formas. Eu considero que o mundo perfeito é conseguir unir as duas visões, né? Ainda se lê muito qual a melhor forma, utilize essa, se a gente buscar, mas eu acho que a empresa não deixa de ter esse olhar mercadológico, essa visão de estudo da persona, do público, só que aí a gente traz o estudo da persona, o olhar da persona com um olhar diferente de dados, né, da forma diferente que o estudo mercadológico traz. Eu começo a pensar em valor, né? O foco do cliente, ele começa a trazer valor. E o foco do cliente é aquilo que a gente chama do outside in. Então vamos juntar aí o foco no cliente com o foco do cliente, fazer aí essa junção de olhar, que eu acho que uma não perde a outra. Às vezes o cliente, ele sabe muito o valor que ele deseja. E somos nós, empresa, que conseguimos parar para pensar em entregar, né? Nós não, mas assim, são as empresas que conseguem parar, estudar e têm a competência de transformar o valor em algo palpável. Então, juntar e ter essa visão é a melhor coisa. Às vezes são coisas simples que a gente precisa entregar e a gente complica muito. Por exemplo, eu já tem um risco que a gente tem muito grande quando a gente fala na visão no cliente, talvez por isso que já tão debatido, que às vezes é onde a gente cai no erro de pensar em um produto e não ter o olhar do cliente e acabar sendo um grande insucesso. Então, nunca esqueça de trazer a empatia, de se colocar na necessidade e no desejo do cliente antes de pensar nessa entrega. Valor. Qual é o valor que você vai entregar? E se o cliente deseja esse valor? Porque isso não quer dizer que o fato de eu entregar algo, não estou entregando valor, mas esse valor, ele é atraente para o seu cliente? Bem, queria bater esse papo com vocês hoje sobre isso, porque foi algo que essa semana me despertou, que às vezes eu mesmo, nos meus treinamentos, acabo colocando que não, o mais atual é o foco do cliente, mas a gente não pode esquecer que a gente tem que saber a hora certa e de que forma ajustar aí
né, essas ferramentas para esse olhar, para ter o melhor resultado. Foi um prazer estar com vocês, espero que vocês gostem e curtam o vídeo se vocês gostarem. Aguardo vocês no próximo vídeo.